Essa aula de ciências é um vídeo explicando sobre o assunto os vegetais. Esse assunto eu enviei para vocês na segunda-feira. Está aqui, ó, o mundo fantástico das plantas. É esse assunto aqui. Esse assunto aqui, o mundo fantástico das plantas, enviado no dia 31 de agosto, que fala sobre, como o próprio nome diz, o mundo fantástico das plantas, do que é que elas precisam para crescer e se desenvolver, as partes de uma planta completa, o processo de fotossíntese, a respiração e a transpiração das plantas. Então esse assunto que eu imagino que vocês já copiaram no caderno, é esse assunto que eu vou explicar agora, tá? Então vamos a ela, os vegetais. Existe na Terra, aqui no planeta Terra, uma variedade muito grande de vegetais. E os vegetais são todos aqueles seres vivos que não são animais. Como já foi dito na aula sobre os vegetais, que como já foi dito na aula sobre os seres vivos, que existe dois grandes grupos de seres vivos, os vegetais e os animais. E essa aula é para explicar sobre os vegetais. Os vegetais, eles são muito variados. E eu fiz aqui uma apresentação em slide para nós visualizarmos que os vegetais eles ocupam praticamente toda a biosfera do planeta Terra. Então vamos apreciar um pouco. Bom, vocês puderam observar que em todos os lugares da biosfera, os vegetais crescem e se desenvolvem. E olha a continuação, olha, para que eles possam, esses vegetais, essas plantas, para que elas possam crescer e se desenvolver, elas precisam de alguns nutrientes que são fornecidos pelo meio ambiente. Os vegetais necessitam basicamente de água, então é importantíssimo, se você tem um jardim em casa, não esqueça de molhar as plantas, porque a água
É importante para que ela possa crescer e se desenvolver. Luz solar, oxigênio e gás carbônico, além de outros nutrientes, como por exemplo sais minerais, que é retirado do solo através das raízes. E todos esses nutrientes que eu acabei de ler aqui para vocês agora é fornecido para os vegetais através do meio ambiente. Então as plantas, elas não precisam dos seres humanos para crescer e se desenvolver, porque elas se viram sozinhas. Inclusive nós vamos ver lá num vídeo sobre fotossíntese, o processo de fotossíntese, que somente os vegetais é que têm capacidade de desenvolver esse processo de fotossíntese, onde ela própria produz o seu próprio alimento. Somente os vegetais conseguem produzir os seus próprios alimentos. Os animais não. Nós retiramos esses alimentos, nós nos apropriamos ou de vegetais ou de animais para nos alimentarmos. Só para vocês perceberem aí como os seres humanos necessitam dos vegetais, mas os vegetais não precisam dos seres humanos para crescer e se desenvolver. Então olha aqui, ó. Os vegetais e o solo, eles estão intimamente ligados, um depende do outro. Por exemplo, é o solo que dá a fixação aos vegetais, ou seja, é no solo onde os vegetais se fixam através das raízes e crescem para poder se desenvolver e se reproduzir. Nós temos aqui uma foto onde nós temos um solo totalmente danificado pelo desgaste, pela erosão, pela ação erosiva. Isso porque foi retirada a proteção do solo, que é justamente essa relação íntima entre o solo e os vegetais, que faz com que o solo fique bem protegido. Olha aqui, ó. Essa relação, quando o solo ele fixa os vegetais e ao mesmo tempo os vegetais eles protegem o solo contra a ação erosiva das águas, por exemplo, das águas das chuvas. Já perceberam que quando chove, as ruas que não têm asfalto ficam um caminho por onde a água corre? Pois é, isso é um processo erosivo. Se tivesse capim naquela rua, isso não aconteceria. A ação erosiva dos ventos, que ocasiona o desgaste do solo. Vejam aqui nessa parte, na fotografia, onde não há a cobertura do solo, não tem capim, por causa do vento, da água da chuva, o solo está desgastado, está erosivo. Então, essa relação íntima dos vegetais com o solo, enquanto o solo fixa e dá os nutrientes para os vegetais, por sua vez, eles cobrem o solo com o capim ou com a sombra, justamente para que o solo se mantenha rico em nutrientes. Veja aqui essa imagem aqui, ó, um solo rico em nutrientes. Aqui a planta ela vai se desenvolver muito bem. Diferente de que quando não tem aqui, ó, não tem a proteção do capim, o solo ele entra em processo de desertificação, ou seja, quando não há proteção dos vegetais no solo, não tem chuva, não tem nada, e o solo ele fica exposto, ele acaba se transformando em deserto. E quando isso acontece, ele fica pobre em humus, já eu falo a respeito disso, e não cresce mais planta nele. Agora, quando há a proteção, veja como o solo aqui embaixo, por causa dessa proteção do capim aqui, é um solo que o tempo todo ele se torna rico em humus. E aí, ao mesmo tempo em que os vegetais crescem, o solo ele se beneficia com isso. Olha lá, observe essas duas imagens. Esse solo aqui é um solo bem tratado, onde as plantas vão crescer
vão crescer saudáveis. Já que não, o solo não está tão bem aqui, a planta, é por isso que ela nem bem está crescendo e já está morrendo, olha aí. A diferença desses dois solos aqui. Os vegetais só se desenvolvem bem em solo fértil. Nós temos aqui um solo infértil e um solo fértil. O solo fértil é aquele rico em humus, que são nutrientes orgânicos. Agora o solo infértil, quando o solo não é fértil, quando ele é infértil, ele é pobre em humus. E para tornar ele uma terra fértil, você precisa utilizar adubos orgânicos, que são restos de animais, restos de vegetais. Muitos produtores utilizam fezes de galinha, de frango, para tornar o solo rico em humus. Ou também é usado os adubos químicos, que são misturados à terra para poder ela ganhar vida, para poder ela ficar fertilizada. Olha, as plantas, elas também não se desenvolvem em ambiente muito seco. Quando o ambiente é muito seco ou longe dos rios, é preciso fazer com que a água vá até lá. Nós temos aqui vários processos de irrigação. O solo seco precisa ser irrigado para a planta poder crescer de forma saudável, para que o seu crescimento não seja interrompido. Então, ela não cresce em ambiente muito seco. Quando o ambiente é seco, ele precisa ser irrigado. Agora, quando o ambiente ele tem muita água, também a planta ela não cresce. É claro que existem plantas próprias para locais alagadiços, mas não é todas as plantas que conseguem crescer em locais alagados. Então, quando isso acontece, quando o solo ele tem muita água, ou seja, ele é alagado, ele precisa ser drenado. É feito essas valas aqui, que é justamente para fazer com que o excesso de água não fique sobre uma determinada parte do terreno, onde a planta com muita água ou sem água ela não consegue se desenvolver bem. É preciso haver um equilíbrio. Tá? Então esse é o mundo fantástico das plantas. Eu coloquei essa abertura aqui. De um vídeo que explica as plantas. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos assistir esse mundo das plantas que se desenvolve o tempo todo dia, e nós não conseguimos observar. Mas esse daqui é um vídeo acelerado, onde mostra as plantas, como é que elas se apresentam quando o sol nasce, durante o dia, durante a noite. Essa movimentação aí, já viram, por exemplo, uma samambaia, como é que as folhas se desenrolam quando o sol aparece? Tem aqui essa animação mostra isso daí, ó. Olha aqui, ó. O sol aparece, então elas se abrem para receber a luz solar, para poder produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. E assim como os animais, as plantas também transpiram. Aqui, ó, é importante essa transpiração para que ela mantenha viva, mantenha por muito tempo a clorofila. E a clorofila, que é essa parte verde, é a cor que dá o verde para as plantas. Muito importante para a fotossíntese. E à medida que a clorofila ela vai sendo utilizada, ela vai se desgastando até que acaba a clorofila das folhas e ela perde a coloração verde e começa a ficar escurecida. Já viram, né? Isso principalmente na estação do outono, acontece bastante. Olha aqui, ó. Do que as plantas precisam? Para desenvolver-se,
As plantas necessitam de água, como já foi falado, de ar, por isso que não dá para criar um jardim num ambiente fechado, e luz solar. Elas são diferentes dos outros seres vivos, principalmente porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Veja essa pequena animação aqui, ó. Uma planta aqui no viveiro, transparente, porque a planta ela precisa receber a luz solar. Quando isso acontece, vejam que consideramos que as raízes recebem a água, elas respiram o CO2, que é o gás carbônico, e nesse processo de fotossíntese elas jogam no ambiente o oxigênio. E lá dentro da folha ela produz o seu próprio alimento, que é a glicose. A glicose, já viram que muitos insetos, as borboletas, até mesmo os pequenos pássaros como os beija-flores, eles vão até as plantas, as flores, para tomar o néctar. O néctar é essa glicose aqui, que é um líquido doce, que os vegetais eles colocam nas flores justamente para que esses pequenos insetos ou essas pequenas aves como o beija-flor vão até lá para tomar esse néctar e ajudar no processo de polinização. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, olha, a maioria das plantas é formada por 5 partes: as raízes, caule, muita gente chama como tronco, folhas, flores e frutos. E vamos ver cada um em particular aqui. Então, quando nós dizemos que uma planta é completa, é quando ela tem essas 5 partes: raiz, caule, folhas, flores e frutos. Tá? A raiz, o caule e as folhas são conhecidos como órgão de nutrição. A raiz, o caule e as folhas. Elas são conhecidas como órgão de nutrição porque a função delas é nutrir a planta. A raiz, por exemplo, ela suga do solo a água e os sais minerais e leva através do caule para todas as partes da planta, até a última folha. E é nessa folha que é um dos órgãos de nutrição, é aqui na folha que vai acontecer a fotossíntese, o processo de fotossíntese. É por isso que essas 3 partes, das 5 partes da planta, ó, raiz, caule, folha, flores e fruto, dessas 5 partes, 3, que é a raiz, o caule e as folhas, são chamados órgãos de nutrição, porque a função delas é nutrir a planta, tirar do ambiente a água, os sais minerais, e quando essas água e os sais minerais, esses nutrientes, juntamente com a luz solar, chegam até a folha, é que acontece uma química lá, onde a planta ela mistura todos esses nutrientes para produzir o seu próprio alimento. Então, essa mistura e essa química que é chamada de fotossíntese. Tá? As flores, olha lá, as flores, elas são chamadas órgãos de reprodução. Então, uma vez que a planta está produzindo o seu próprio alimento, está crescendo, ela vai aparecer as flores. Geralmente as flores elas são perfumadas, são cheirosas, não é para o bel prazer do ser humano, não. Elas são cheirosas, tem todo aquele perfume que é justamente para atrair os insetos e os pequenos pássaros, para irem até as flores, tomar o néctar, e quando elas fazem isso, acontece o processo de polinização.
E uma vez as flores, quando elas são polinizadas, quando elas são fecundadas, elas se transformam em frutos. O objetivo é elas se transformarem em frutos. E a função dos frutos é guardar as sementes que vai dar origem, olha lá os frutos, que vai dar origem a novas plantas. Essa é a reprodução, é dessa forma que acontece a reprodução das plantas. Olha lá as raízes. Veja que existem vários tipos de raízes, inclusive muitas são comestíveis. Raiz. A raiz absorve do solo, isso daqui vem dizer a partir de agora a função de cada uma das partes das plantas. A raiz. A função é absorver do solo a água e os sais minerais e transportar até o caule. Olha lá, isso aqui já é o caule. O caule conduz a água e os sais minerais para todo o vegetal, ou seja, uma vez que a raiz suga a água e os sais minerais, esses nutrientes sobem pelo caule até as folhas mais distantes. Os caules verdes, eles também são capazes de colaborar com a produção de alimento para a planta. Tá? Então, quando o caule ele é verde, a maioria ele tem essa coloração aqui. Mas quando ele é verde, ele também, essa coloração verde é chamada clorofila. Então, quando o caule ele é verde, ele também ajuda a folha nesse processo de alimentação das plantas, na produção de alimentos, que essa produção de alimentos que a própria planta produz, é chamada de fotossíntese. Olha lá uma folha aqui, ó. A folha é a responsável pela produção de alimento e pela respiração da planta. Então é aqui onde tudo acontece. Além dela produzir os alimentos, é na folha também que a planta respira. Quando ela respira, é nessa respiração, ela transpira, ela expira o oxigênio juntamente com o oxigênio e o gás carbônico. Só que quando ela solta, ela libera o gás, esse gás que ela libera é o oxigênio, que é justamente o gás que nós seres humanos e os demais animais precisamos para sobreviver. Uma folha completa ela tem 3 partes: a bainha, o pecíolo e o limbo. Olha lá aqui, ó, uma planta completa. Ela tem essas 3 partes. O que seria a bainha? É essa parte aqui final da folha, onde ela é grudada no caule. Esse pequeno cabo aqui que percorre por entre a folha é chamado de pecíolo. E o limbo é essa outra parte aqui, ó, geralmente é na coloração verde, tá certo? Então, olha, observe aqui uma folha cheia de clorofila, e à medida que essa clorofila é utilizada para a planta produzir o seu próprio alimento, ela vai se desgastando, vai passando por várias cores até que não resta mais nada. Então, sem a clorofila, ela não tem mais serventia para a planta, e é quando as folhas caem das árvores. E geralmente isso costuma acontecer na estação do outono. Olha lá, no limbo, o que é o limbo? É essa parte aqui da folha. No limbo encontram-se as nervuras, que são esses pequenos canais condutores de nutrientes. Imagina que a água foi sugada lá pela raiz, subiu pelo caule, e quando ela entra aqui, ó, ela percorre todos essas nervuras aqui, que é justamente para levar a água até a parte final da folha. Toda essa parte aqui, ela fica repleta de água. Tá? Aí vejam aqui, ó, a fotossíntese. O que seria a fotossíntese? É por meio da fotossíntese que as plantas fabricam o seu próprio alimento. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, uma animação.
Essa animação explica o que vem a ser essa animação aqui, ela vem explicar o que vem a ser a fotossíntese, certo? Vamos acompanhar. Como vocês puderam notar aí no vídeo, explicou muito bem explicado o que vem a ser a fotossíntese. Esse processo aí pela qual a planta ela fabrica, ela produz o seu próprio alimento. Como eu, repetindo o que eu falei anteriormente, do grupo dos seres vivos são os vegetais, são as plantas as únicas que conseguem produzir o seu próprio alimento. Okay? Olha, para isso, elas retiram a água da terra através das raízes e o gás carbônico do ar através das folhas. Do sol, elas retiram a energia para realizar a fotossíntese. Quem faz isso é a clorofila, ou seja, como vocês puderam observar lá na animação, os sais minerais, a água e a energia solar elas se misturam à clorofila, que é aquela substância de coloração verde existente nas folhas, e em alguns caules também. E através dessa mistura, ela, além dela produzir o seu próprio alimento, à medida que ela produz o seu próprio alimento, ela também libera no ar, no ambiente, o gás carbônico. Ao realizar a fotossíntese, a planta elimina, ou seja, ela joga no ambiente o gás carbônico. Ela também respira. E o que ela respira, a planta? Ela respira o oxigênio. Olha aí. Como você viu durante a fotossíntese, as plantas ela absorvem gás carbônico e elimina oxigênio. E isso acontece somente na presença da luz. As plantas, como os animais e o ser humano, respiram dia e noite sem parar. Nessa respiração, as plantas elas absorvem o oxigênio e eliminam o gás carbônico, justamente o processo contrário que nós fazemos. Olha aí, também ela transpira. Se vocês lembrarem no vídeo lá no começo, no mundo fantástico das plantas, vocês viram que as plantas suam também. Olha lá. Vou voltar aqui só para vocês observarem.
Vocês vão ver aqui que a planta, olha como ela transpira. É isso que é transpirar, aquilo que está falando lá no final do assunto aqui, ó. Assim como nós suamos, as plantas também suam, é chamado transpiração. Olha lá, a transpiração das plantas. Dia e noite as plantas respiram e também transpiram, ou seja, perdem água em forma de vapor. E é parecido com um processo de suor que nós, seres humanos sofremos, tá? Olha aqui, ó. A transpiração é realizada principalmente pelas folhas, por meio dos estômatos, que são minúsculas aberturas presentes na superfície da folha. Esses estômatos aqui são parecidos com os poros presentes na superfície da pele humana, por onde sai o suor. As plantas é através dos estômatos. Tá certo? Então, assistam esse vídeo, leiam o assunto e nas próximas aulas eu estarei enviando atividades.